Deus? Vão orar então. Feche seus olhos. Vamos nos prostrar ao Senhor, pedir a Ele sabedoria e revelação nessa palavra que a gente vai discernir agora. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Te exaltamos, porque o Senhor proporcionou esse momento. Nós Te glorificamos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor é. Obrigado, Pai, pela bênção e pela oportunidade de estarmos primeiramente na presença do Senhor e sermos filhos, amados, e também de servir. É uma honra, a maior honra do mundo, a maior honra do universo, é poder servir ao Senhor, é poder estar contigo e dizer, Tu és o nosso Senhor, Mestre e Pai. Muito obrigado por esse momento, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Fortaleça nosso coração, nos transborda da palavra, nos edifica, nos cura, Senhor. Converte o nosso coração ao Espírito Santo. É o que te pedimos nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Se alguém aí ama Jesus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero ouvir os amém aí. Amém. Agora sim, amém. É isso aí. Glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz da gente poder compartilhar essa palavra aí. Glória a Deus pela tecnologia, por aquilo que Deus tem nos ensinado, não é verdade? Bênção demais. E o assunto que eu quero falar hoje com vocês é o que devemos aprender com a tribulação. Eu falo de uma forma geral, em tudo na nossa vida. A gente tem aflições, cara. A Bíblia diz que Jesus nos preveniu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos em Cristo, vencemos com Ele. Outro texto diz, muitas são as aflições do justo, né? Mas em todos o Senhor nos dá a vitória. Enfim, seja por causa desse tempo de pandemia, também tem a ver com o tempo presente, mas em tudo, absolutamente, né, nas nossas vidas, a gente tem que entender como que a gente tem que passar pela situação e como que a gente deve terminar a situação, né? Eu creio que há um grande aprendizado nisso tudo. Dá o exemplo aqui do que estamos vivendo no momento, da pandemia, né, do coronavírus, e tem um aprendizado muito grande. E em todos os desertos que você passar, eu quero que você tome isso de uma forma geral, para tudo que a gente passar, ter um aprendizado, um crescimento, o que o Senhor quer falar conosco. Eu creio que o Senhor está quebrantando o coração das nações, está quebrantando os líderes, está nos mostrando o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto somos pequenos, quebrando a idolatria. Um vírusinho minúsculo, pequenininho, invisível, quebrou os homens gigantes do mundo, quebrou gente grande, quebrou a Europa, que é um continente que se diz pós-cristão. Olha aí, pegou ali, tá vendo? A gente não consegue, nós somos pequeninos, não somos esses grandiosos não, que vêm da cultura, da filosofia humanista, né? Que arrebentou com a humanidade, com o mover de Deus no coração do homem, vem batalhando no nosso coração para nos tirar da presença de Deus. Então, eu creio que veio para nos levar para mais perto do Senhor, nos quebrantar, nos humilhar, sermos mais submissos a Ele, dependentes dEle, sabe? Eu creio que muito poderosamente Deus tem feito isso. Eu creio que Deus tem usado dessa pandemia para nos quebrantar o coração, né? Teve um vídeo dos líderes, dos presidentes das repúblicas de vários países falando, chorando, coisa mais linda. Presidentes falando, precisamos nos prostrar perante o Senhor, precisamos orar, precisamos se voltar ao Senhor. O Bolsonaro fez aí, convocou para um jejum. Cara, olha o que Deus está fazendo na nação. Porque se você ler a palavra, você vê que Deus sempre usava lá para o povo de Israel, um bom exemplo para a gente, usava da aflição. Deixava um povo mais forte que ele ir lá e atacar em guerra, para ele se prostrar, se humilhar perante Deus e se voltar ao Senhor. Senhor, precisamos de Ti, está em guerra. E Deus livrava eles, todas as vezes que eles precisavam, né? Então, é clássico, é bíblico. Então, a gente tem que enxergar aquilo que o Senhor quer falar conosco e crescermos nisso. Eu vou dar um exemplo em várias coisas, quebrantamento, vida com Deus, chamando pessoas para a salvação, né? Um exemplo disso é o uso da tecnologia, cara. Como igreja de Cristo, como a Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos
16, 15, e em Mateus capítulo 20, né? Mateus 18, Mateus 28, 18, ide em todo mundo e fazei discípulos, né? Vai um pouco mais fundo, né? Fazei discípulos de todas as nações. Então, será que a gente tem cumprido esse objetivo? E a tecnologia nos abriu essa porta, cara. Nos abriu essa possibilidade, sabe? Muito tremendo, muito tremendo. A gente não tem usado. E agora, com esse meio, com essa tecnologia, eu creio que Deus nos acordou para isso. Eu estou falando de um detalhe pequenininho, uma coisa pequena. Dentre tantas coisas que Deus tem nos ensinado, eu quis tomar esse exemplo, porque ele é muito importante. Essa live aqui, quantas lives estão tendo? E nós somos café pequeno, hein? Olha que a gente é café pequeno, né? Eu estou vendo os líderes de jovens que eu ando com eles, a gente fazendo as lives e tal, e centenas de pessoas, né? Às vezes atinge algumas poucas milhares de pessoas, cara. E você vê pastores mais consagrados, líderes de jovens mais consagrados, faz uma live, atinge 300 mil. Outro dia entrei numa live, estava 330 mil pessoas. A palavra foi poderosa, o mover do Espírito foi poderoso, porque o Espírito Santo ele é onipresente, está em todo lugar. Então, através da tecnologia, ele está ali, nós estamos juntos também. E milhares de pessoas aceitaram Jesus. Milhares de pessoas aceitaram Jesus ali pela internet. Então foi surreal, cara, surreal. E a gente não aproveitava essa ferramenta. Eu dou um exemplo de mim mesmo. Eu falei para algumas pessoas isso, tem uns 8 meses que Deus tem falado fortão no meu coração para eu fazer um canal no YouTube e começar a mandar uns vídeos de palavra, edificação, atinja quem atingir. Pode ter 5 pessoas assistindo ou 50, ou quantas forem, mas levar a palavra através dessa ferramenta. E Deus usou várias pessoas, profetas, para falar comigo, confirmou 1000 vezes e eu não movia, né? Não movia o pé. Aí quando eu determinei que eu ia fazer mesmo, comprei uma câmera, me preparei, comecei a preparar as mensagens, fazer tudo, aí veio o coronavírus, que por um lado me atrapalhou, porque eu sou semi-analfabeto digital, então eu precisava de várias pessoas para me ajudar na edição de vídeo, nas coisas todas, mas foi bênção porque eu aprendi na marra. Então eu cresci, eu mesmo estou editando, eu mesmo estou fazendo tudo em um tempo propício, que está todo mundo em casa e todo mundo online. Então, cara, foi muito doido. E realmente Deus está usando essa ferramenta. E eu quero falar um negócio, cara. O diabo, ele usa essa ferramenta da tecnologia poderosamente há muito tempo para vomitar a doutrina dele sobre nossos jovens, sobre as pessoas, para derramar tudo que tem de ruim. E a gente não enxerga que é uma ferramenta que nós cristãos deveríamos usar, né? Olha aqui um texto que eu peguei, que interessante. Lucas 16:8. Porque os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, do mundo, na conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz, em meio à sua própria geração. Então, o mundo está sendo mais sagaz que a gente, em aproveitar as coisas do seu interesse, né? E eu creio que é uma ferramenta para levar a palavra de Deus em massa. Porque a Bíblia diz que a palavra vai ser pregada em todos os lugares, então virá o fim. Então eu vejo até isso como escatológico. Você vê aí, cara, centenas de pastores, eu sigo muito pastor, muita gente de Deus, centenas de pastores fazendo live, ganhando muitas vidas, e um negócio estrondoso. Olha o texto que eu vou ler para você. Abre seu coração e presta atenção nisso aqui. 2 Pedro 3:12. Se você não abrir rápido a Bíblia ou de alguma forma, só me acompanha. Lá no final do versículo, aguardando o dia do Senhor, nós estamos aguardando, não estamos? A volta de Cristo? Amém. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. A gente pode apressar a vinda do Senhor, irmãos? Pode, é o contexto que eu estava falando. O Evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então isso é escatológico, derramar da glória de Deus no mundo todo, né? Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Escatológico, fim dos tempos, né? Vai encher, a glória de Deus vai encher a terra, está acontecendo, cara, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra. Então eu creio que Deus tem grandes propósitos, né? Dei um pequeno exemplo, mas de algo que eu vejo assim muito importante, cara, essa questão da tecnologia, cara, de usar. Tô vendo várias igrejas fazendo canal YouTube, porque vai passar a pandemia? Vai.
mas vai continuar fazendo lives, e o canal não depende de live, canal é canal, você vai postar ali o que? Aquilo que você pregar no púlpito, pregar em casa, né? Várias igrejas, inclusive a nossa, né? Inclusive aqui a Lagoinha, que a gente congrega, então isso está sendo surreal. Mas outra coisa que Deus quer mudar na nossa vida é nosso caráter. Forjar nosso caráter, a forma como a gente passa pela tribulação, glorificando a Deus, confiando nele, né? Tenho falado isso muito no meu canal, né? Cordeiro e Leão, por Luiz Henrique, se alguém não é inscrito aí, vai lá, eu tenho falado isso muito, a gente passar confiante no Senhor, que Ele está nos guardando, que nós somos filhos, confiantes naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas e nos guardando, sabe? Eu dou o exemplo de Jó, que passou pelo que ele passou, e olha o que ele fala, minha frase preferida, cara. Jó 1:21, na hora que os filhos deles tinham morrido, todos os filhos, tinha perdido todo o seu dinheiro, ele era milionário, bilionário na época, perdido todo o seu dinheiro, perdido sua fazenda, todos os seus servos morreram, com exceção de uns 4 que foram levar a mensagem, né, da desgraça que aconteceu na vida dele. Então ele perdeu tudo, ficou doente parece que era fedido, todo mundo sentiu o cheiro, ele raspava aquelas úlceras com um caco, né, de uma pedra lá. Então pensa na tribulação do cara, olha o que ele fala. E disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Alguém dá glória aí, velho? Alguém glorifica o nome do Senhor aí? Cara, Ele é rei, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é altíssimo, Ele é poderoso, Ele é Adonai, Elohim, Zabaô, Ele é Hashem, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o princípio, o fim, o primeiro, o último, o alfa, o ômega. Ele está sentado em um trono sublime, independente da minha ansiedade, da minha mente, do que eu acho que vai acontecer, do que não vai, do desespero. Ele é Deus e Ele está sereno em um alto e sublime trono, sabe? Ele está sereno, tranquilo, não pega ele desprevenido, nada. Tudo está no seu planejamento, tudo está na sua presciência, sabe? Então devemos ter sabedoria para lidar com a situação e para terminar. Olha como Jó terminou a situação. A Bíblia diz que ele terminou com o dobro de tudo que ele tinha, o dobro. E não só fisicamente, mas ele teve revelação da pessoa de Deus, ele cresceu em Deus, é o que a gente tem que crescer em Deus. Jó 42:5 fala, Jó 42:5 fala assim, igual deu branco, hein? Jó 42:5 é quando ele fala que conheceu a face de Deus. Eu te conhecia, lembrei, por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cara, eu admito para você, será que eu conheço Deus verdadeiramente? Será que eu tenho intimidade? É claro que nós temos revelação do Senhor, é claro que você já teve várias experiências com Deus, e eu glorifico a Deus por isso, eu também tive experiências com Deus, mas será que eu conheço assim tanto o Senhor? Eu te digo mais, às vezes que eu mais tive experiência com Deus foi quando eu passei por desertos. Às vezes que o Senhor estava ali comigo, e a presença foi poderosa, foi nos desertos. Passar pelos desertos e compreendê-los, compreender aquilo que Deus quer fazer em meio ao deserto é uma dádiva, é um princípio de sabedoria, é um crescimento em Deus, porque os homens, onde Deus estava mais próximo e cuidando e provendo tudo na Bíblia, quando eles estavam no deserto. Então, deserto é palco de milagres, deserto é local de intimidade com Deus, é onde não tem para onde fugir, só tem Deus para você ir, só tem Ele para confiar. Dependência, a sua política não vai te salvar da pandemia, o dinheiro, você é Europa, o continente mais top, tem euro, tem tudo, é país de primeiro mundo, foi o país que mais tomou, que mais sofreu. Então, conhecer o deserto e saber por que Deus usa o deserto é muito importante. Os esquimós vivem no gelo, né? Eles conseguem reconhecer mais de 30 tons de branco por causa da experiência de viver no gelo, olha que doido. E quem é do deserto também consegue compreender dezenas de tons do marrom, areia, caramelo, aqueles tons que falam onde é que tem duna, onde é que é buraco, areia movediça, onde é que pode ter água, e mil outras informações de deserto. Mas eles sabem de tudo isso, então discernir o deserto
Discernir o deserto é discernir aquilo que o Senhor está falando no seu coração, porque deserto é onde sai água da rocha, é onde Deus manda comida do céu. Então a gente tem que saber discernir, não simplesmente passar pelo deserto, compreender aquilo que Deus quer fazer na luta, na batalha, na tribulação, no deserto. Se Deus simplesmente retirasse a nossa luta, retirasse a pedra, retirasse a batalha, não. Ele nos dá força para fazer isso. Quando ele ressuscita Lázaro, ele ressuscita, ele faz um milagre, mas ele fala, agora vocês vão lá e tirar a pedra. Ele tirou a pedra? Não tirou a pedra, Deus não tirou a pedra. Ele falou, tira a pedra, e a pedra era pesada. A Bíblia diz que a pedra era uma grande pedra. Então, ele nos permite. Por quê? Se ele simplesmente tira a pedra, a gente não ganha nada com isso, não tem fruto, não tem crescimento, não tem desenvolvimento, a gente não se derrama perante Deus, a gente não se dobra perante Deus, não fica em dependência, não se humilha, não se arrepende, não nada. E de todos os propósitos que Deus tem para nos quebrantar, a gente tem que entender que quando a gente passa por Ele, passa em fé, a gente cresce. Deixa eu ver se eu trouxe um texto aqui, eu trouxe Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha isso, véio. Motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. É passar pela tribulação, é passar pela luta e crescer. Crescer em fé, perseverança. O cara perseverante, igual o brasileiro, não desiste nunca, né? A gente falou isso muito, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca, é ser perseverante. Eu sou de Deus, do Senhor Jesus, então eu não desisto nunca, 1 milhão de vezes mais do que o jargão do brasileiro. Não, eu sou de Deus e não desisto nunca. Então a gente consegue perseverança. A gente passa por outras tribulações porque vão vir outras, sabe? A gente passa por elas muito melhor. Deixa eu te dizer um negócio sobre as lutas que você está vivendo, sobre as aflições e tudo. Lida bem com elas, adora a Deus no meio delas, aproveita a oportunidade para glorificar a Deus, passe com sabedoria e dê lugar rápido para as próximas, porque tem gente na fila, tem tribulação na fila, querendo passar, querendo chegar. Então, lida bem com essa e resolve ela logo para poder vir a próxima, porque a fila anda. Então, cara, o mundo é de aflição, isso aqui não é o céu não, nós não estamos no céu, nós estamos na terra da maldição de Adão e Eva. E aqui vai ter aflições e nós vamos passar por elas em fé, em perseverança, cheios de Deus, confiando, glorificando a Deus, sabe? Glorificando o tempo todo, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus. E as perdas acontecem, as lutas acontecem, sabe? Eu me lembrei aqui agora do falecimento da minha avó, já tem algum tempo, parte de pai, e eu fui no hospital quando ela estava mal, e era para eu orar por cura, né? E eu amo orar por cura, eu tenho fé, eu já vi muito milagre de cura na minha vida, sabe? E quando eu cheguei eu não consegui, a família, parte de pai minha, ficou na expectativa de eu orar por cura, mas eu não consegui, o Espírito Santo não deixou, eu tentava falar e não conseguia, eu dei a extrema unção na minha avó, eu dei a extrema unção, eu entreguei, eu falei, Senhor, é tua. Eu falei com ela, sua vida está no altar? Você está no Jesus, é seu mestre, é seu Senhor, é seu tudo. Então eu entreguei a vida dela na frente de todo mundo, cara. Eu jamais teria coragem de fazer isso. Se você me fala por conta própria, jamais, mas eu fui impulsionado e minha boca foi impedida, eu não consegui orar por cura, para melhorar. Não, o Espírito Santo falou. E no outro dia ela veio a falecer. Porque Deus já tinha falado no meu coração. E aí no velório, algumas palavras que eu falei, eu citei Jó, eu falei tudo que ela deixou pra gente, que bênção, glória a Deus pela vida dela, e foi Deus que deu, e foi Deus que levou, e bendito seja o nome do Senhor, porque ela era muito preciosa, e a dor existe, e é muito amarga para quem perde, mas é compreender na hora dura, uma das maiores dores da minha vida, não é uma perca tão grande, mas é o Senhor, sabe? Então a gente tem que confiar, passar firme por essas provações, porque como eu dizia, quando a gente ganha essa perseverança, que a gente falou aqui em Tiago, né, leu o texto de Tiago, ganha perseverança por passar pela tribulação, a gente fica mais forte. Vem as lutas, a gente suporta, vem as batalhas, as coisas pesadas. Olha que legal, você que está forjado em Cristo,
que passa com fé e ganha perseverança, a batalha para você ela é X, ela tem um peso muito pequeno, enquanto pessoas a seu redor, essa onda de tribulação está atingindo todo mundo, com a pandemia do coronavírus, por exemplo, as pessoas estão em depressão, pessoas estão querem suicidar, pessoas estão síndrome do pânico, pessoas estão desesperadas, ansiosas, angustiadas, se cortando, não aguentam mais. É tantos casos que é surreal. Enquanto a pessoa que está ali crescendo em perseverança em Deus fala, isso é café pequeno, isso é pouco, isso é pouco. Eu vi o testemunho de um pastor que eu acompanho há muitos anos, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu já fui acometido por doenças que você não acredita. Fiquei de cama 3 meses por isso, tive câncer, tive isso, tive aquilo, e passei em fé, passei com Deus, e sabe de uma coisa? Mil perdões pela forma que eu vou dizer, eu entendi ele, por causa disso que eu estou pregando para vocês hoje. Foi até um pouco duro, mas ele falou, isso é nada, isso é pequeno. É um pouco duro de falar isso, a pandemia, o coronavírus, é café pequeno, porque pessoas morreram, pessoas foram abaladas, tem pessoas pobres que estão sofrendo demais por não poder voltar a trabalhar, essa coisa toda. Então o que ele falou foi duro, foi pesado, mas eu entendi ele. É isso que ele quis dizer. Ele falou, eu passei por coisas tão fortes que isso pra mim é chulé, café pequeno. O cara tá forjado, mano, o cara tá forte demais. Então é assim que a gente deve estar. Quando vier a luta, vier a batalha, vier pedra, vai ser Mary Kay, maquiagem, passa aqui, ó, batom é blush, não é pedra não, é Mary Kay. Então vai ficar, nossa, cara, outra situação, outra visão, outra proporção e peso que a gente dá para a tribulação, sabe? Os discípulos de Jesus da primeira geração pós-apóstolos e apóstolos provaram isso. Muitos deles foram perseguidos, foram presos, torturados, mortos, e eles chegaram a um nível tão grande de entendimento do que é passar pela tribulação, que eles falaram, cara, eu quero é Deus, eu quero é o Senhor, eu quero isso é nada, você me entende? Isso que a gente está passando é nada, é pequeno. Eu preciso do Senhor, eu preciso dele. E eles não aceitavam ser soltos da cadeia. Olha isso, olha o nível. Quem que quer ser preso? Dá um aleluia na sua casa, sai fora, né? Eles não aceitavam. Eles estavam lá presos para ser entregues, para ser mortos, comidos por leões no Coliseu. Essa é a situação da perseguição de Roma ali, sobre os cristãos da primeira geração, igreja primitiva. E eles não queriam ser soltos, cara. Eles não queriam ser soltos. Não vem você aqui, ó, você está solto, seu tio tem poder político ali na Grécia, então você está solto. Não me tira daqui. Tira a mão de mim. Quem que é meu tio? Não tem tio, não. Meus tios estão todos mortos. O cara não queria ser solto. Algo impressionante, né? Nos relatos históricos. Olha o nível que esses caras chegaram. Como que eles passaram por essa luta e tribulação. Eu vou ler o texto bíblico aqui. Eu separei em algum lugar o texto que fala exatamente isso que eu estou falando aqui, ó. Aqui, ó. Hebreus, grava esse texto. 11:35, parte B. Capítulo 11, versículo 35, na parte B. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Não aceito o meu livramento. Não aceito. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Oh, glória! Para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha o entendimento deles passando por uma luta tão grande, tribulação tão grande. Os discípulos da igreja primitiva, quando estavam sendo perseguidos, quem lembra da oração que eles fizeram? Que tremeu o chão. Cara, quando Deus treme o chão é porque tem coisa grande, sabe? Tem coisa gigante acontecendo. Eles oraram assim, Senhor, está tendo perseguição, o Senhor está vendo, nos dá intrepidez para pregar o Evangelho. Nos dê intrepidez para pregar o Evangelho. Não oraram por livramento. Não oraram para ser salvos, nos dá força, nos manda para outro país, pelo amor de Deus, nos tira daqui. Leão não, menos qualquer coisa, menos morrer por leão, não tem uma injeção letal, põe na veia, apagou, leão. Não, nos dá intrepidez para pregar o Evangelho. Então eu creio que é isso que está faltando na gente, é isso que Deus teve que chacoalhar a igreja para a gente entender, sabe? Dos vários propósitos que Deus tem para o ímpio, para o perdido, para o ateu, ele tem um propósito para a igreja, que é acordar, nos levar, abrir nossos olhos, nos acordar para isso, nos chacoalhar. Olha para a igreja primitiva, olha para os heróis da fé, olha para os heróis da fé. Será que a gente está pronto para morrer por Jesus? Vou deixar a pergunta no ar.
É o exemplo de Pedro, cara. Pedro chega na cruz, quando ele foi ser morto pelo evangelho, martirizado, ele fala, cara, eu não sou digno de ser preso nessa cruz como o meu Senhor Jesus me prende, me mata de cabeça para baixo, né? Diz aí historiadores, né, a tradição, historiadores, que ele foi preso de cabeça para baixo, porque ele não quis ser como Jesus, ele não sou digno disso. E André, quando viu a cruz, os relatos, os historiadores falam que ele se empolgou e que ele vem em mim, gostosa, vem cruz, não com essas palavras, mas exatamente isso, ele amou a cruz, cara. Ele quis ser martirizado pelo Senhor, sabe? É muito forte o entendimento que esses caras tiveram de evangelho e o que eu tenho, o que nós temos, muito pequeno, o que eles abriram mão, sabe? Da própria vida, como o apóstolo Paulo fala, dos companheiros dele de viagem, porque riscaram os seus nomes por mim e pelo evangelho, riscaram seus próprios nomes. O que esses caras estavam dispostos a fazer? E acho que eu e você não estamos dispostos nem a fazer um jejum, nem de abrir mão, nem do café da manhã, para buscar mais o Senhor, sabe? Jejum e oração, o que a gente está disposto a fazer pelo Senhor, entende? Então, Deus tem um grande propósito. Deus tem um grande propósito. Ele quer comunicar algo com a sua igreja. Ele quer comunicar algo poderoso com a sua igreja. Abro aqui um pequeno parênteses. É porque o pastor David me fez uma pergunta no culto dos jovens e eu fugi dela. Talvez ninguém percebeu. Ele falou, olha, o que Deus quer com essa pandemia? O que o diabo quer? Quais são os propósitos de Deus? Quais são os propósitos do diabo? Aí eu fugi, talvez ninguém percebeu, mas é porque eu já tinha uma coisa preparada na minha mente para falar e eu falei ela. Então eu fiz umas curvas ali e falei o que eu queria falar e deixei a pergunta no ar. E agora eu quero responder. O diabo se aproveita da situação. É claro que os seus desígnios é matar. Ele está matando gente, ele está pegando jovem, está desviando jovem da igreja, está levando um monte de gente mais para o fundo da lama, sabe? É o momento de arrependimento, ele não está deixando as pessoas se arrependerem nos últimos momentos. Então ele está se aproveitando como ele sempre faz, é de praxe dele. Mas o diabo não faz nada que Deus não permita, sabe? Eu gosto de uns teólogos que eles falam que o diabo ele é no máximo o cachorro de Deus, no máximo. Ele está numa coleira. Ele não pode ir onde Deus não permite. E Deus ainda, vou mais longe, Deus ainda usa o diabo para os seus propósitos. A tentação tem os seus propósitos. A provação tem os seus propósitos. Lembra da vida de Jó? Lê o livro de Jó com carinho. Você que já conhece o livro de Jó. Como que foi a cena? Olha, Deus fala, olha o meu servo Jó, que bênção que ele é. Aí o diabo falava, mas mais ou menos, você cuida tanto dele, ele é tão cuidado, é claro que ele vai te adorar. Fala, não, beleza, ele pode tocar, só não toca nessa parte. Não toca no corpo dele. O diabo vai lá e tira as riquezas, tira as coisas, tal. Aí Jó continua firme, tá vendo? Continua firme. Mas é claro, você tá lá cheio de saúde, quem tem saúde tem tudo. Estou falando em outras palavras, mas é isso que acontece. Lê o livro de Jó. Eu falei, beleza, pode tocar o corpo, mas não a vida. Tá aqui o limite. Isso aqui é um aprendizado, tem aqui um fundamento. Então o inimigo não pode tocar aonde o Senhor não permite. Tem limite. Eu vou te provar agora com um texto bíblico, acho que Jó já foi o suficiente, sabe? Eu vou citar o livro do Luciano Subirá. Eu vou, se eu não lembrar aqui, o Agir Invisível de Deus. O Agir Invisível de Deus. Luciano Subirá é um dos maiores mestres do Brasil e do mundo. Você vai lá e lê. Que aí ele vai falar um livro inteirinho, isso que eu estou falando, resumido. Vai te dar todos os argumentos bíblicos, teológicos, para isso que eu estou falando, em 2 pequenos exemplos, mas que são suficientes, cara. Você fala de Jó ali, que Deus colocando os limites para o diabo e usando o diabo para levantar Jó e dar um exemplo de vida para a gente, porque a palavra está escrita, ficou escrita para a eternidade. Você viu que Deus usou a situação de Jó para ensinar a humanidade para sempre. Lições eternas e valiosas. Então Deus usa para os seus propósitos. Agora um dos textos que eu mais gosto. Está lá em Apocalipse. Eu acho que eu peguei 20. 1-3. Fim dos tempos, volta de Cristo. O milênio vai acontecer na Terra. Jesus vai ficar 1000 anos
na terra governando. Vocês são mestres de Bíblia. Estou falando com gente que lê Bíblia e já conhece. Não vou entrar em detalhes de escatologia, não é o momento. Mas vocês sabem disso. E o que vai acontecer ali no finalzinho do milênio? Interessante. Apocalipse 20, 1-3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, é o milênio que Jesus vai governar aqui na terra. Lançou-o no abismo e fechou-o por selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Aleluia! Prendeu o diabo, prendeu o tentador, colocou um selo em cima dele. Está preso, playboy. Daqui você não sai. Prendeu o inimigo. Deixou ele lá preso. Acabou o problema, né? Estamos tranquilos. Vamos continuar lendo. Depois disso, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. O que você ouviu? Acabei de falar. O que você leu aí na sua Bíblia? Depois disso, depois de prender, depois de prender o diabo, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Cara, isso aqui é surreal. É necessário para quem? Para Deus, para os seus propósitos. Para a gente, para aprovação. Para a gente ser provado mesmo. É necessário. Olha só, Deus vai usar ele, porque aí vai vir a tentação de novo, porque por 1000 anos o povo vai estar livre da tentação para escolher a Deus porque quis. Porque quis. Não porque foi obrigado. Como eu mandei um vídeo aí no meu canal falando sobre isso. Para que serve a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus colocou lá para tentar Adão e Eva. Coitados, como é que Deus é ruim? Não, é a porta de saída. Você quer ficar com Deus? Você quer por amor verdadeiro? Porque você escolheu por livre-arbítrio? Fica comigo para sempre. Você não quer? Você tem opção. Isso é amor verdadeiro. O meu amor é tão grande que eu te respeito. Se você quer ficar comigo ou não, não é obrigado. Então é só você comer, que é a porta de saída. Ó. Chama... árvore do conhecimento do bem e do mal. Você come o fruto e você sai do Éden, sai da minha presença. Você não precisa ficar comigo. Você tem a oportunidade, a opção de outra coisa. Né? Então, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Sabe? Vai soltar ali o diabo de novo, né? Como uma figura ali da árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor, ele usa o diabo para os seus propósitos. Você tem que estudar bastante essa área, porque senão eu falo assim, fica muito forte para alguns que não concordam com essa visão. Aí você busca ler o livro que eu te falei, busca em outras fontes e boas, beleza? Então fecha o parênteses, porque eu estava dizendo que Deus tem um propósito com isso, né? Respondendo lá a pergunta do pastor David, o diabo se aproveita sim, faz coisas, quer detonar, quer destruir, quer fazer um monte de coisa ruim, mas tem seus propósitos para quebrantar o mundo, para a volta de Cristo, para o povo voltar para Ele. Tudo que eu estou falando aqui, uso da tecnologia, propósitos de Deus. E Deus usa a maldição para transformar em bênção. Deus usa a maldição para transformar em bênção. O que Ele falou daquele cara que estava doente, que os discípulos perguntaram? Por que ele está doente? Foi ele que pecou ou seu pai? As doutrinas da época só tinha essas duas. Né? Só tinha essas duas. Você é calvino ou você é armínio? Você é calvinista ou arminiano? Hein? Predestinação ou livre-arbítrio? Só tinha essas duas. Jesus vai e quebra a cara deles. Fala, não, ele está doente para que o nome de Deus seja glorificado, porque eu vou curar ele. Fica olhando, seja curado. Ele foi curado e o nome de Deus foi exaltado pelo poder do milagre. Então, Deus usa a maldição para transformar em bênção. Olha José do Egito. Ele foi jogado no poço pelos próprios irmãos, cara. Isso não é bênção não, brother. Isso não é bênção, nada legal. Jogou no poço, ia matar. Judá que não deixou matar e fala, vamos vender então, porque ele é do nosso irmão, do próprio sangue, vende esse troço. Vendeu ele para os ismaelitas, árabes, e foi levado para o Egito. Lá ele virou escravo na pedreira, né? Foi como escravo, mas virou até presidiário lá na pedreira e tal. Então a situação do cara foi terrível. Mas ele se levantou e Deus usou essa situação para transformá-lo no segundo maior homem de sua época, governador do Egito, a maior nação do mundo, abaixo apenas de Faraó. Então a questão não é você ser preso, estar preso no poço, ser escravo e a tribulação e o deserto. É o que você faz, o que você retira e tem crescimento com as prisões que Deus permite na sua vida. O
que você retira? O que você retira de conhecimento, de sabedoria para você usar para edificar outras vidas, edificar outras pessoas, transformar outras pessoas? O que você tem enxergado nesse deserto? Você tem discernido o deserto? Você consegue ver os 30 tons de areia? O que Deus está fazendo? Ou você acha que não é Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Então, a Gênesis 50, 20, é só para eu dar o versículo do texto que eu estou falando. Vocês planejaram o mal contra mim, disse José, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Neemias a mesma coisa. Não vou entrar na história deles, não vou ficar contando muitos textos bíblicos. Eu quero caminhar, mas Neemias fala a mesma coisa e conclui em Neemias capítulo 13, versículo 2, na parte B. O nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Glória a Deus. Aleluias. Alguém dá um amém aí? Alguém escreve amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Faz assim igual um calango aí na casa de vocês. Estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Então tá. Então vocês estão comigo. Deus transforma maldição em bênção. Então eu estou indo aqui para o finalmente. Eu estou chegando aqui na parte que eu quero falar de Deus cumprir seus propósitos na igreja. Tudo que eu falei até agora, eu quero somar com algo. Deus tem algo para fazer com a igreja. Eu creio que Deus tem propósitos para nos acordar. Você já viu que o testemunho da igreja às vezes é caído? Você pergunta para as pessoas, o que você acha da igreja? Eu já vi uma reportagem dessa, perguntando a esmo para um monte de gente, são hipócritas, pregam uma coisa que não vivem, tem uma mensagem linda de amor, que não vivem, roubam, tiram o dinheiro de todo mundo, blá, 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 um monte de coisa, e eu fico caladinho, porque eu não consigo nem contra-argumentar, porque às vezes é verdade. Qual o testemunho que nós estamos dando? Qual o testemunho que a gente está dando como igreja? Né? Eu creio que veio para chacoalhar mesmo. As igrejas que pregam prosperidade, arrebentou, cara, arrebentou com elas. Seja feliz, jogue fora sua dor, sabe? Cara, para mim, cristianismo é cruz. Como que os caras pregam, acabe com a sua dor, vem aqui, passa no vale do sal grosso do Himalaia, ou sal rosa, sei lá qual sal que é, passa aqui no vale do sal e já entrega o seu carro, deixa a chave do seu carro e você vai ficar sem sua dor e vai ganhar muito mais dinheiro depois. Cara, esse tipo de pregação tá acabado. Deus, assim, com isso arrebentou com essa pregação fajuta aí de prosperidade, sabe? Arrebentou. Porque cristianismo é cruz. Jesus morreu na cruz e fala, aquele que não fizer igual a mim. Ele sempre dá o exemplo e fala para a gente fazer igual. Aquele que não pegar a sua cruz e vir após mim e tomar a sua cruz todos os dias não é digno de mim. Lembra? Posso dar 1000 exemplos aqui, 1000. Vou dar só alguns. Ele pega a bacia e lava os pés dos apóstolos e fala, eu sou mestre, não sou? Sou mestre. Os caras falam, você é mestre. Sou mesmo, então lave seus pés. Faça o mesmo com os outros. Ele sempre dá o exemplo para a gente fazer igual. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo. Agora vai lá em 1 João 3,16. Olha que legal. João 3,16, 1 João 3,16. Engraçado, né? Mesmo capítulo e versículo do mesmo João, só troca o evangelho pela epístola. Fala assim, não sei de cor, mas vai dizer, como o Senhor morreu por vocês, assim também vocês morram pelos seus irmãos. Fala com outras palavras, mas fala exatamente isso. Então, é exatamente o João 3,16, de Jesus sacrificando por nós, 1 João 3,16. Agora, vocês sacrifiquem pelos seus irmãos. Então, é cruz, cara. Então, eu creio que Deus veio chacoalhar, veio tirar muitas mentiras, muitas falhas, e veio nos colocar no prumo, veio nos colocar para a gente cumprir o verdadeiro objetivo, os propósitos de Deus, sabe? Estou terminando aqui Apocalipse 3,15. Me acompanha, cara, me acompanha. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,15, 16. É clássico esse texto, cara. É clássico. E algumas pessoas usaram esse texto de uma forma errada.
Tipo assim, ou seja quente ou frio, seja quente no Senhor, seja muito fogo, muito grita, fala alto, ora em línguas e tal, seja muito quente. Ou então, quer saber, seja frio, tchau. Vai embora da igreja então, porque se for morno, dá no mesmo. Então não adianta, tem que ser quente. Nada a ver essa pregação. Ela foi muito falada, esse texto foi muito usado com isso. Mas não é, tem uma profundidade aqui, você estudar o contexto histórico de época, aquilo que Jesus está falando com aquele povo, porque Jesus fala na língua do povo. Por isso que a gente tem que conhecer um pouco da história dos judeus, de Israel, da Ásia Menor, da cultura daquela época, porque você entende aquilo que ele está falando. Se Jesus tivesse vindo hoje, o que ele falaria? Olha, eu vejo que vocês não usam nem Instagram nem Face, mas porque usam só o WhatsApp, eu vos vomitarei da minha boca. Aí alguém, daqui a 2000 anos, vai ler aquilo e fala, que é isso? Vocês não usam Face nem Instagram para pregar meu evangelho, mas usam ICQ, né? Aquele antigo, então eu vos vomitarei da minha boca, ICQ não dá para mim. Então, ele falou, naquela época, isso aqui tem um grande significado, porque ele falou com a igreja de Laodiceia. Então, entenda aqui, ó. A igreja de Laodiceia, ela importava água gelada de uma cidade que ficava ao sul dela, ficava do lado dela, água gelada para beber. E importava água quente, muito quente, para fins medicinais. Não tinha tecnologia de manutenção da temperatura na época, óbvio. Então, a água que era para chegar fria, chegava morna para beber. A água que chegava quente para fins medicinais chegava morna. E as pessoas vomitavam aquela água. Isso era comum na Odisseia. Foi algo que foi frustrante lá na época. E aí Deus usa essa questão de época para ensinar algo profundo, que é, vocês não cumprem com o propósito para o qual foram designados. O objetivo para o qual eu criei vocês não estão cumprindo. A água gelada era para beber. A água quente era para fins medicinais. Não cumpriu o propósito e o objetivo, e a igreja também não está cumprindo. Ainda digo mais, não vai dar tempo de eu falar isso aqui, mas se você analisar todas as igrejas ali, porque Deus está falando ali com as igrejas, né? E Laodiceia é a última. Se você acompanhar, o que é profético, quando Deus dá uma palavra para cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, né? Não vou lembrar o nome de todas, mas você sabe. Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a outra. Esqueci. Beleza. As 7 igrejas. É profético. Além de ter ensinos para cada uma delas, elas mostram épocas do cristianismo. Então a primeira, você vê o que Jesus ensina ali para aquele povo, é exatamente o que acontece em 0 depois de Cristo até meados de 200 depois de Cristo. Exatamente o que acontece na política, na cultura, tudo é impressionante. O que ele fala de Sardes, vamos supor que é a segunda igreja, agora eu não lembro a ordem também, é exatamente o que aconteceu de 200 depois de Cristo a 400 depois de Cristo. Depois Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, é uma linha do tempo, até chegar na última igreja, que é a gente, Laodiceia. Nós estamos na igreja de Laodiceia, é a última, antes da volta de Cristo. E ele dá essa porrada, e ele dá sabe, esse ensino aqui, muito forte, que nós, igreja, não estamos cumprindo o nosso objetivo. Éfeso, alguém falou ali, igreja de Éfeso, faltou, aleluia, amém, glória a Deus, leitores de Bíblia. Foi minha mãe, oi mãe, glória a Deus, Éfeso, tá vendo? Tá lendo Bíblia, vocês estão lendo também? Aleluia. Então, é escatológico e profético, porque ele vai falando para cada uma das igrejas e fala para a última, para Laodiceia, isso aí. A gente tem que acordar, a gente tem que entender e voltar a cumprir o nosso objetivo, voltar a cumprir o nosso chamado. Marcos 16,15, ide em todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Né? Mateus 28,18 também, ide em todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que os tem ordenado. Né? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nossa função, nosso propósito, ser igreja, cara. Ser igreja. Eu termino com Apocalipse de novo, 3:20, que eu creio que o tempo que a gente está vivendo é muito escatológico, é muito fim dos tempos, sabe? Muito mesmo. E Apocalipse 3:20 diz, eis que estou em sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então esse texto foi usado também de forma errada. É porque às vezes não falta o entendimento ali, né, a profundidade. Mas, cara, foi usado de forma errada. As pessoas têm louvores lindos que você pula, você chora, né? Que eu estou à porta e bato, do Alexandre Vilas Boas. Eu ignoro a teologia para não ser teu chato, né, cara? Fica chato. Não quero ser. Então eu choro também na música, eu louvo, eu glorifico e tal. Eu falo, esquece a teologia, só um pouco, tá? Sai daqui. E vou adorar o Senhor, vou me derramar perante Ele. Mas o que ele está cantando ali está errado, porque isso aqui não é uma notícia boa, não. Não é uma notícia boa, não. Está falando com a igreja, lembra que a gente está falando das igrejas, das 7 igrejas que está em Apocalipse, e é algo profético, que tem um ensinamento teórico, teológico para as igrejas de época e para as de hoje, e também fala de uma linha do tempo, e vai chegando até a última, que é a Laodiceia do fim dos tempos. Então, com base nisso, quando Jesus fala isso para a igreja, cara, eu estou na sua porta e bato, o que eu estou escutando? Eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora, cara. É surreal. É surreal. Jesus está do lado de fora da igreja. Não está falando com o ímpio, não. Evangelistas usaram esse texto para evangelizar. Falar com o ímpio, com o perdido, com o ateu. Olha, Deus está do lado de fora, está na sua porta, ele bate, ele quer entrar na sua vida. Não! Deus quer entrar na vida do ímpio? Claro, mas esse texto não é esse texto, não. Está errado. Esse texto é para igreja. É um soco na cara. Na minha. Na sua. Sabe, é um popó aqui vindo e será que eu estou dando exemplo? Será que você está dando exemplo? Glória a Deus pelos irmãos que estão escrevendo, não acaba não, tá bênção, glória a Deus, continua, glória a Deus, irmãos, vocês são bênção, vocês são solos férteis para a palavra. Então, será que a gente está vivendo? Porque nós estamos no fim dos tempos, cara, e a gente tem que entender um pouquinho de escatologia, um pouquinho do entendimento que está tudo acabando e que Jesus está voltando, está às portas, e cumprir o nosso propósito, sabe? Cumprir aquilo que Deus nos chamou, sabe? Sermos servos fiéis a Ele. Eu termino aqui, mas eu vou dar só mais uma palhinha. Veio aqui um negócio na minha memória, como um monte de gente falou para continuar, então na minha cabeça eu estou assim, nossa, eu estou falando demais, deixa eu terminar. Mas como vocês estão falando isso daí, vou falar só mais um negocinho. Sobre o fim dos tempos, de fato é o fim dos tempos, de fato está acabando. Nós temos que acompanhar os eventos escatológicos para compreender que é a volta de Cristo é um quebrantamento no mundo inteiro, né? E quando você lê algumas profecias, elas mostram muito claramente o que está acontecendo. Eu quero dar um exemplo que para mim é muito forte e para muitos estudiosos tem sido arrebatador. Estava profetizado que ali o templo, onde é que era o templo de Salomão, onde é que Israel era poderoso, uma nação poderosa naquela época, seria tomado pelo ímpio. Uma profecia, como isso vai acontecer? Não é possível. Quem profetizou isso? Mata esse cara. E aconteceu. Aconteceu, a profecia se cumpriu, porque tudo que Deus ele profetiza acontece. Então, lá no monte, e agora me falhou a memória qual que é o monte, se é o Moriá, se é o Sião, mas é o monte onde estava ali o templo de Salomão, né? O templo onde é que Salomão fez lá. Depois virou o templo de Herodes, enfim, vocês conhecem a história. Mas o templo de Deus foi tomado pelo Islã. Hoje tem uma mesquita muçulmana ali, uma mesquita muçulmana. E se cumpriu essa profecia. E aí tem uma outra profecia que já é mais para o fim dos tempos, para a volta do anticristo, para as questões escatológicas acontecerem, que é o templo vai ser retomado pelos judeus. Vai ser retomado. O monte vai ter ali o templo que o anticristo vai fazer. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiramente, isso aponta para o fim dos tempos, porque quando o anticristo se mostra quem ele é, com 3 anos e meio de falsa paz, lembra dos 7 anos do Apocalipse? 3 anos e meio de falsa paz, em que ele se mostra um amigo dos judeus, eles acham que ele é o Messias, ele reconstrói o templo, e aí ele coloca a imagem de escultura dele mesmo dentro desse templo, e aí são 3 anos e meio de guerra. Aí ele se mostra quem que ele é, tá? E
vem as grandes tribulações, 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices da ira de Deus, acaba, Jesus volta. Então é o finalzinho dos tempos, é o finalzinho dos tempos. E por que eu estou falando isso? Porque agora você só precisa ler jornal, não precisa mais, agora nós já falamos o que a Bíblia profetizou, agora vai lá nos jornais, lá de Israel, o que está acontecendo. Eles já estão preparando, isso já tem uns meses, já tem um tempinho, já estão preparando tudo para fazer o templo. Eles já estão preparando os objetos que ficam dentro do templo, onde ficam os pães da consagração, a menorá de ouro, já tem uma menorá de 7 metros, e olha o que eles fizeram, eles colocaram em praça pública. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles colocaram em praça pública. O que eles estão dizendo, né? No contexto? Porque a luta ali de Israel e do Islã é pesada por aquele templo, é pesada, é guerra, cara, ele é pesado demais, é guerra demais, tudo um pouquinho sobre esse assunto. E como eles colocaram a menorá em praça pública, blindada com um negócio lá anti-tiro, anti-bala, o que eles estão dizendo? Eu vou voltar para o templo. O templo de Israel já vai ser feito. E tem uma propaganda, agora que eu lembrei dela, obrigado Espírito Santo, tem uma propaganda que passou nos jornais para o Islã ver, para os israelitas, para toda a Ásia. Na propaganda mostrava um senhorzinho, um velhinho, na praça de Israel. E, cara, é impressionante. E mostra as crianças brincando, e não eram crianças judeias, israelitas, eram crianças muçulmanas, e elas vêm e o senhor puxa ele, chama ele e mostra para ele com amor, com carinho, olha que legal. E quando ele olha, lá onde fica ali, onde está o templo hoje do Islã, né, uma mesquita muçulmana, na propaganda está o templo de Deus. Propaganda na televisão, jornal televisionado para o mundo inteiro. O que eles estão falando? Guerra, cara, guerra vai começar, porque é por guerra. Não vai ser por paz, cara. Não vai ser o Islã. Tira o templo, tira esse tijolo, isso aqui é nosso, está na Bíblia, está profetizado. Não, vai ser guerra. Então eles já estão anunciando a guerra, já estão preparando. Os levitas estão pesquisando por exame de sangue quem são da tribo levítica, sabe? Já estão treinando eles para o serviço sacerdotal, já estão fazendo as estolas sacerdotais, fazendo as roupas igual era no Antigo Testamento, que eles acham que a gente ainda está no Antigo Testamento, né? Então, já estão preparando tudo, está tudo pronto, é só colocar o tempo ali e voltar. Cara, isso é anúncio do fim dos tempos, meu. É anúncio. Alguém falou, eu lembro dessa propaganda, você lembra, né? Você lembra, você estava no curso, a gente fez um curso junto de Antigo Testamento, é isso aí, né? É muito louco, cara. Muito louco, muito louco. Então, fim dos tempos, as últimas profecias estão se cumprindo. Cara, quando você lê no jornal, agora a gente tem que entender essas coisas, senão você vê no jornal que Israel bombardeou lá um templo do Islã. E daí? Grande coisa, está longe de mim mesmo. Cara, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque Israel é a ampulheta de Deus, é a ampulheta escatológica do fim dos tempos. Então a gente tem que entender essas coisas, sabe? E quando eles fizerem isso, acho que caiu, hein? Mas finalizando, quando eles fizerem isso, é o fim dos tempos. Então termina aqui, é isso, entendeu? Vamos ficar preparados, vamos ficar firmes no Senhor, preparados para os fins dos tempos e passar bem pela provação e crescer no Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus.